Olá, você que gosta de esporte para além da competição. Está no ar o PodGel, uma produção do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. Um espaço para falar de olimpismo, da humanidade dos atletas e apresentar as várias facetas das ciências do esporte. Olá, eu sou o William Douglas e aqui ao meu lado está a professora Kátia Rubio, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. Olá, Kátia, é um prazer a gente poder falar de olimpismo, falar de esporte. Prazer imenso estarmos lançando esse podcast para apresentar o resultado dos nossos mais de 20 anos de pesquisa com estudos olímpicos, atletas olímpicos brasileiros e trazer um pouco de informação privilegiada das ciências do esporte. Dentro dessas ciências do esporte, então, Kátia, a gente já começa tentando entender e tentando explicar, para que quem nos acompanha possa entender o que são os estudos olímpicos, então. Qual que é a diferença de estudar o que está dentro do movimento olímpico e outras competições ou só uma modalidade? Os estudos olímpicos, eles abarcam muito mais do que a competição que acontece nos Jogos Olímpicos. Os estudos olímpicos implicam em filosofia, história, a humanidade dos Jogos Olímpicos, toda a questão simbólica que envolve a celebração olímpica, que foi, aos poucos, deixando de ser uma celebração para ser apenas uma competição. E o que nós fazemos é resgatar essa perspectiva da história, da filosofia, que caminha junto com os Jogos Olímpicos, que é a face pública do olimpismo. Professora, são mais de 20 anos do Grupo de Estudos Olímpicos, Então, por favor, vamos resgatar um pouquinho sobre qual que é essa história do Grupo de Estudos Olímpicos, sobre como surge e já falar do que foi produzido durante esse período. Então, vamos lá. O Grupo de Estudos Olímpicos ele é criado em 2001, imediatamente após a defesa do meu doutorado. E ele nasce com essa intenção de trabalhar com a história de vida dos atletas olímpicos brasileiros e, por meio dessas histórias, conhecer um pouco mais daquilo que foi a história olímpica, não só da qual o Brasil participou, mas tudo aquilo que envolve a criação do movimento olímpico e também um pouco daquilo que foram os Jogos Públicos na Antiguidade, do qual os Jogos Olímpicos eram uma parte. Nesses 23 anos de atividade do Grupo de Estudos Olímpicos, nós produzimos aproximadamente 40 livros com resultados da pesquisa e desenvolvemos uma metodologia de pesquisa também. Então, penso que essa parte da minha formação em jornalismo, em psicologia, mestrado na educação física, doutorado na educação, nos permite ter um olhar para os estudos olímpicos que vai além dessa condição específica mediada pelo esporte. Então, a gente consegue entender o quanto ali existe de educação. Por meio dos estudos olímpicos, nós conseguimos entender que isso que nós entendemos hoje como esporte, na verdade, é um fenômeno social mediado por condições históricas, pelo viés, seja da leitura do atleta e sua subjetividade, como da intersubjetividade dos atletas que fazem o movimento olímpico. E aí, penso que uma questão central do Grupo de Estudos Olímpicos é entender que o esporte sem o atleta é apenas e tão somente uma abstração. Que o esporte ele se materializa como humano na presença do atleta. Então, compreender quem é o atleta e toda essa dinâmica que envolve a vida de uma pessoa que se dedica a fazer alguma coisa tão específica precisa ser entendido na sua complexidade. E esse entendimento da complexidade, o trabalho do Grupo de Estudos Olímpicos, dessa maneira que se faz multidisciplinar, olhando para as várias ciências, olhando com a filosofia, com a sociologia, com a história, com a psicologia, ele traz muitos números, muitos dados, mas mais que isso, Dentro do universo acadêmico é o que se chama de pesquisa qualitativa, é tentar entender algo que está
por trás do número. Então, não é só o volume de atletas, o número de medalhas, o número de conquistas que houve naquele período, mas a compreensão de quem são aquelas pessoas e não personagens que vivenciaram, né? Muitas vezes a gente trata como se fossem personagens, mas são pessoas que vão num caráter muito além de ser atleta. Perfeito. E veja, quando nós iniciamos a pesquisa, ela vinha de do resíduo da minha tese de doutorado, que foi sobre a relação da formação da identidade do atleta e o mito do herói. E naquele momento era possível perceber que atletas em formação, sejam crianças, sejam jovens, eles precisam de uma projeção de identidade. E, ainda que os pais sejam atléticos, sejam incentivadores da prática esportiva, quem efetivamente mobiliza crianças e jovens a buscar a carreira de atletas são esses atletas excepcionais, que são os atletas olímpicos. Então, o primeiro momento da pesquisa do Grupo de Estudos Olímpicos se deu com os medalhistas olímpicos brasileiros. Essa pesquisa teve início em 2002 e abrangeu aproximadamente 70 atletas. Então, foram 70 entrevistas com todos os medalhistas brasileiros. Então, nas modalidades individuais, fomos direto aos atletas medalhados, e nas modalidades coletivas, naquele momento, escolhemos pessoas que pudessem representar essa equipe campeã. Então, lá na medalha de ouro do vôlei de Barcelona, de 92, trouxemos o Amaury, que também tinha sido medalhista na prata de Los Angeles, em 84. Então, é muito prazeroso falar de uma pesquisa que parece um quebra-cabeças, não é? Porque a gente tem uma ideia da imagem geral, mas é como se cada atleta fosse aquela pecinha num projeto que envolve mais de 1000 peças. E é interessante também observar quantos colaboradores participaram dessa pesquisa, não é? Alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que, se somarmos todos os participantes, todos os alunos e colaboradores que participaram do GEL ao longo desses 23 anos, são quase 150 pessoas, que elas podem ser acessadas nos agradecimentos de todos os nossos livros publicados, e a gente vai somando, assim como nas edições olímpicas, não é? Então, essa pesquisa, ela começa como uma pesquisa qualitativa, por meio de um método que são as narrativas biográficas, e a partir dessas histórias individuais, elas se somam para compor esse mosaico que é o esporte olímpico brasileiro, que tem uma versão de si mesmo em documentos oficiais, mas que a nossa pesquisa permitiu encontrar as falhas nos documentos que registram atletas que não foram aos Jogos como se tivessem ido e atletas que não foram aos Jogos e constam dos documentos oficiais. E nós conseguimos acessar essas questões. Professora, e agora falando do trabalho do grupo, não só dos resultados de pesquisa efetivos, mas até isso, né? A gente tem aqui a oportunidade de levar o que a universidade faz para fora da universidade, né? Como que é esse retorno, como que é esse processo no contato com os atletas e com a comunidade? O que essa pesquisa consegue trazer, como que a gente sai para fora dos grupos, dos muros da universidade com o trabalho do Grupo de Estudos Olímpicos? Quando nós começamos a pesquisa, havia um movimento dentro da universidade de produção acadêmica, não é? Então, a produção, a nossa qualidade como pesquisadores era medida muito sobre a nossa produção, principalmente publicação de artigos e livros.
E é incrível ver como isso mudou nos 20 anos da pesquisa, nos 23 anos da pesquisa. Porque, embora nós tivéssemos cumprido as métricas da universidade, do sistema acadêmico, nós fomos mostrando o quanto era importante para o movimento olímpico brasileiro, para os clubes, para as instituições formadoras de atletas, como era importante saber sobre tudo isso que aconteceu no passado para se organizar um sistema esportivo contemporâneo. E isso também vai coincidir com uma virada extensionista no sistema universitário, quando essas atividades de extensão, como esse podcast que estamos gravando agora, ele era pouquíssimo ou nada valorizado no passado. E agora ele se torna um dos tripés poderosos da universidade, junto com o ensino e a pesquisa. Então, a nossa pesquisa com os atletas olímpicos brasileiros, ela sempre trabalhou no tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, nós temos, além dos mais de 40 livros publicados, nós temos artigos em revistas nacionais e internacionais. Nós fundamos uma revista de estudos olímpicos chamada Olimpianos, para que a gente pudesse escoar a produção de todas as pessoas envolvidas com o tema, mas com dificuldades de publicar, porque o nosso tema ele é um tema transversal. Então, muitas vezes, ele chega numa revista, por exemplo, de psicologia, mas o esporte não é bem tema da psicologia, então ele é rejeitado, assim como na filosofia, na sociologia e por aí vai. Mas o que eu vejo de mais importante nessa pesquisa, William, é o como nós transformamos o papel do atleta no sistema esportivo e olímpico brasileiro. É importante dizer que a nossa pesquisa lidou com todos os atletas olímpicos brasileiros desde 1920 até hoje. Dito isso agora, em retrospectiva, parece fácil. Mas quando nós começamos essa pesquisa, nós tínhamos que buscar esses atletas no momento ainda que não existia Google, no momento em que o e-mail era a grande fonte de circulação de informação. E sem as agências de fomento à pesquisa, nós jamais teríamos feito isso. Porque nós tivemos, ao longo de todos esses anos, apoio de pesquisa da FAPESP, da CAPES, do CNPq. Nós concorremos em vários editais de pesquisa nacionais e internacionais e até crowdfunding, não é? Para poder conseguir os recursos para um projeto que exigia deslocamento de nós até onde os atletas estavam. Nós percorremos o Brasil atrás dos atletas olímpicos, nós percorremos o exterior em nossos congressos internacionais, nós sempre buscávamos encontrar atletas que estivessem próximo do lugar aonde nós estávamos, e isso foi dando um volume para a pesquisa que chegou num momento em que os atletas nos procuravam para dizer quem eles eram e onde eles estavam. Demorou anos para fazer isso, mas chegamos a isso. E hoje eu vejo assim, um reconhecimento por parte dos atletas por estarem contemplados, por terem sido retirados do esquecimento, como vários deles nos disseram. E mais do que tudo, em nível internacional, nós produzimos uma pesquisa única, porque nós não trabalhamos com amostra, nós trabalhamos com o N da pesquisa, nós trabalhamos com a totalidade da pesquisa. E se vale dizer dos atletas vivos, você sabe muito bem o que foi trabalhar com os atletas já falecidos. E tem uma questão que era norteadora dentro dessa pesquisa. O trabalho feito com os atletas começa perguntando não apenas sua carreira atlética, né? Então, qual que é a essência? O que o grupo de estudos olímpicos buscava ao encontrar, ao encontrar os seus atletas olímpicos? Nós nunca questionamos os atletas, nós convidamos a uma viagem pelo passado. Então, nós fazíamos um convite para que eles nos contassem as suas histórias de vida. E na preparação dos pesquisadores
que iam a campo, havia toda uma preocupação no respeito a essa narrativa, fosse no tempo do atleta, fosse na forma em que os atletas construíam as suas narrativas dentro de um modelo muito próximo da clínica psicológica. E eu dizia para esses colaboradores que eu não queria informação, que a informação ela está em todos os lugares, ainda mais hoje com redes sociais. Mas eu não queria nada menos do que a alma dos atletas, não é? E penso que nessa busca pela alma, pela essência de quem é o protagonista do espetáculo esportivo, havia também um reconhecimento do cuidado com que nós lidávamos com essas narrativas. E ali se construía relações de cumplicidade, não é? Então, os atletas se sentem contemplados na sua alma, na sua trajetória, na sua história, pelos nossos textos, pelos nossos trabalhos. E nós temos uma mina de ouro, ou uma mina de diamantes, que são as histórias dos atletas. Que hoje, dessas histórias, nós estamos num outro momento agora, que é fazendo uso da inteligência artificial para garimpar nessa mina preciosa dados quantitativos sobre o esporte brasileiro por meio dessas histórias, o que também é uma inovação em termos de pesquisa. E mais do que simplesmente trazer exemplos, é claro, ao longo do podcast, em outras edições a gente vai falar, vai pontuar de alguns atletas, mas voltando à origem, né, ao que é o grupo de estudos olímpicos. Quando a gente fala de um grupo de estudos, é mais do que um simples conjunto de pesquisadores que estão juntos em uma sala, né? Hoje esse grupo ele tem ramificações. Eu gostaria, professora, de conhecer um pouquinho, então, que os nossos ouvintes também conheçam, onde estão essas ramificações, né? O Grupo de Estudos Olímpicos hoje ele está restrito à USP ou esses 150 pesquisadores eles se espalham, eles estão aí em outros pontos também? Eu vejo que a condição de orientadora se aproxima um pouco da maternidade, né? Então, orientando os estudantes são como filhos que a gente não cria para si mesmo, mas a gente cria para o mundo. Então, é um prazer imenso ver que pelo menos 15 dos meus orientandos hoje já são professores de universidades públicas pelo Brasil. Alguns deles permanecem vinculados ao Grupo de Estudos Olímpicos, produzindo conosco, criando as suas células que certamente se tornarão grupos de estudos ou laboratórios ou centros de estudos no futuro, carregando essa experiência não apenas de método de trabalho, mas principalmente de convivência acadêmica. Essa pesquisa jamais teria sido feita se não houvesse esse tipo de relação tão rara na universidade, que é uma relação de colaboração e não de exploração. Então, eu posso dizer que um dos primeiros orientandos a trabalhar com o tema e trabalhou com Jogos Olímpicos da Antiguidade, estará conosco aqui nas próximas edições, foi trabalhar com Jogos Olímpicos da Antiguidade. E ele fez o mestrado e o doutorado dele comigo, foi para a Academia Olímpica Internacional em Olímpia, na Grécia, que é o professor Raoni Machado, que hoje é professor da Universidade Federal de Lavras e que se dedica não apenas aos Jogos Olímpicos do passado, como às modalidades de aventura, que entraram para os Jogos Olímpicos nos Jogos de Tóquio agora em 2021. Nós temos o professor Rafael Campos Veloso, que se encontra na Universidade Estadual de Maringá. Nós temos o professor Neilton Ferreira Júnior, que está na Universidade de Viçosa, no campus de Florestal. Nós temos o professor Alexandre Nunes, na Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha com judô, que fez uma tese maravilhosa sobre judô. E outros já doutores que continuam prestando concurso e buscando a sua vaga em universidades públicas, que mostra o quanto hoje o Grupo de Estudos Olímpicos ele é mais do que um grupo, ele é uma rede, ele é um rizoma, não é? Que traz dessa célula-mãe que é o Grupo de Estudos Olímpicos da USP
o método, a forma de trabalho, mas que também dá a cada um dos seus membros a liberdade não só de escolher o seu tema de pesquisa como foi no passado, mas que tem a liberdade de construir os seus grupos a partir das referências teórico-metodológicas escolhidas por cada um deles, seguindo na direção da formação de novos recursos para trabalhar com as ciências do esporte e com o olimpismo nessa perspectiva das ciências humanas que nós desenvolvemos. E essa perspectiva pioneira, e quando se vai para fora da universidade, mas ainda no ambiente acadêmico, quando se vai para congressos, para pesquisas internacionais, é possível perceber que o trabalho do Grupo de Estudos Olímpicos é pioneiro, porque muitas pesquisas que começam a ser feitas hoje no exterior, elas têm essa visão, elas têm essa valorização, elas começam a buscar o que o Grupo de Estudos Olímpicos faz já há 2 décadas, né, professora? Sim, eu, por exemplo, fui ao Academia Olímpica Internacional na Grécia lecionar nas diferentes sessões, na Young Session, na pós-graduação, na sessão de atletas, na sessão de educadores, levando a perspectiva dos atletas como centro da identidade olímpica, muito antes do Comitê Olímpico Internacional lançar o slogan The Athlete as Role Model. Não é? Então, nós estamos falando isso desde 2001, e o Comitê Olímpico Internacional vai falar isso depois de 2012. Então, querendo ou não, é sempre muito raro nós admitirmos que nós podemos interferir em projetos internacionais. Sim, nós interferimos, e acho que não temos mais problemas em dizer isso, diante da busca, por exemplo, que se faz ao Grupo de Estudos Olímpicos em ano olímpico por parte dos meios de comunicação. Não é? Então, não há centro de estudos com elementos tão importantes para alimentar os meios de comunicação como a nossa pesquisa. Porque nem o próprio Comitê Olímpico Brasileiro tem os dados sobre os atletas que nós temos. E hoje nós somos recomendados pelo COB aos meios de comunicação que os procura para oferecer a informação da história olímpica brasileira. E pelos próprios atletas, que ao conhecer também compartilham, e tem um processo muito grande, claro, a gente vai falar sobre isso em outras edições também, mas desse reconhecimento do atleta, né, desta valorização. Foi possível perceber essa mudança, professora? Você fala sobre esse reconhecimento dos atletas, sobre esse trabalho de compreensão, até porque é uma pesquisa que vai em muitas áreas, né? Olha para o caráter social do esporte, filosófico e humano do atleta, né? A gente tem atletas que passam a se reconhecer e que criam essa conexão com o grupo, né? Eu diria que muitos dos atletas, eles se tornam colaboradores do grupo, não é? E não só em colaboradores formal, porque nós temos um atleta olímpico hoje fazendo mestrado conosco, já qualificado, já trabalhando na defesa do seu mestrado, que é o Fernando Escavazin, da esgrima. Mas, além dele, nós temos vários atletas que nos indicam para pesquisas, que se envolvem em projetos acadêmicos e sociais e nos recomendam pessoas para se tornarem colaboradores também. Ou seja, para mim, o reconhecimento dos atletas é mais do que uma chancela. Ela é mais do que um ponto no meu currículo Lattes. Ela é mais do que um grau que a universidade pode me conferir. Porque se eu afirmo que o atleta é a razão de ser do esporte, que sem eles o esporte seria uma abstração, quer dizer, então, que o meu fenômeno e o meu objeto me reconhece como aquela pessoa que oferece o reconhecimento de si mesmo. Então, eu diria que nós temos o nosso objetivo de pesquisa cumprido, concluído, e que agora nosso grande desafio é poder divulgar todos os resultados que nós temos desses 23 anos de pesquisa, que não é pouco, e que os recursos acabaram lá em 2017, e que, quando nós estávamos organizando o nosso banco de dados para tornar esses dados públicos, os recursos acabaram. E que o nosso grande
objetivo daqui para frente é poder encontrar os recursos e a instituição que queira abraçar este projeto e disponibilizar para a sociedade, ou seja, de novo, é a universidade devolvendo para a sociedade aquilo que nós tivemos, que é a análise desses dados e a publicidade desses dados. E essa análise, essa publicidade feita também sempre com uma grande compreensão e uma relação de respeito com os atletas, né, professora? Essa diferença, essa necessidade em se trabalhar também dentro do ambiente acadêmico. Eu tenho a minha formação também dentro do jornalismo. O jornalismo, às vezes, tem uma pauta muito específica, ou ele trabalha com alguns pontos com essa construção de personagens, de heróis ou vilões. E o que o Grupo de Estudos Olímpicos traz são humanos, que têm essa característica, que conseguiram atingir esse ponto de excelência na carreira atlética de serem atletas olímpicos, mas que nem por isso deixam de ser humanos. William, é muito interessante quando a gente fala para alguém que, assim, mas qual que é a verdade? E a gente diz assim, que a verdade é a verdade do atleta. Claro que isso traz algumas questões bastante delicadas. Por exemplo, quando nós temos um fato acontecido numa modalidade coletiva e que nós temos, por exemplo, no voleibol, 12 ou 13 perspectivas diferentes, quando a gente tem o técnico que também foi atleta olímpico, de um determinado fato. E, às vezes, a gente tem versões conflitantes de um mesmo fato. Mas nós não somos juízes, não é? Nós somos pessoas dispostas a ouvir essas narrativas e tirar delas aquilo que é importante para a formação disso que a gente fala, que é a identidade do atleta. Então, eu diria que a verdade ela é um objeto que está no centro de uma sala, onde cada porta significa um espaço de visão. E como são posições diferentes em relação a esse objeto, cada um que falará sobre isso terá uma perspectiva diferente. É mentirosa a perspectiva de um em relação a outra que conflita? Não, são perspectivas diferentes. O que significa também ter muito cuidado em relação àquelas pessoas que construíram uma história para si que não correspondia com o fato. Mas a gente vai deixar isso para um outro podcast quando a gente falar das falsas memórias e de atletas que se passaram por olímpicos sem ser. Professora, a gente tem alguns minutinhos agora, ainda nessa primeira edição, então é importante a gente já deixar registrado aquilo que vem pela frente, né? Quais são os temas, o que abarca o Grupo de Estudos Olímpicos e que a gente vai mergulhar nas próximas edições? Acho que é sempre muito importante situar o que são os estudos olímpicos. Então, a gente vai ter aí um episódio falando dos Jogos da Antiguidade, a relação dos Jogos da Antiguidade com o contemporâneo. Nós vamos falar de identidade, nós vamos falar de racismo. Claro que nós vamos, nesse meio tempo, coincidir com os Jogos Olímpicos de Paris. Então, teremos aí correspondentes de Paris, não é? Colaboradores do Grupo de Estudos Olímpicos que trarão notícias e casos do que está acontecendo por lá. E podem acreditar que cada tese dará bem mais do que um podcast. É sempre possível falar sobre isso, trazer visões diferentes, né? Essas perspectivas e olhar para o mesmo fenômeno sobre o viés psicológico. E vamos falar também da mídia e os Jogos Olímpicos e o esporte, não é, William? Isso aí está com você. Essencial. Professora Kátia, muito obrigado pela oportunidade. A quem nos ouve também, muito obrigado por participar dessa primeira edição do PodGel. E nós, a qualquer momento, a qualquer instante, voltamos com mais um episódio. PodGel, estamos aqui com vocês para falar não apenas de esporte, mas também de olimpismo. Até breve.